Oi pessoal, estou aqui novamente com o professor Aguinaldo, nosso professor da linha de cuidados com o idoso, que dá a formação de cuidador de idoso em algumas escolas aqui da capital, São Paulo, para falar sobre um tema bem especial e tudo a ver com a pró-diversidade, que é a questão do envelhecimento e da linha de cuidados que precisam os LGBTs nesse envelhecimento. Porque, assim, mas o LGBT, né, o gay, a lésbica, o bissexual, o transexual, a transexual, precisam de um cuidado especial, diferente das outras pessoas, enquanto pessoas não. Mas enquanto a gente tem uma sociedade culturalmente misógina, machista, preconceituosa, a gente tem que começar a falar sobre isso, né, Gui? Exatamente. E eu comecei já a falar há algum tempo para os meus alunos, para minhas alunas, da importância desse público. Esse público que tem que ser público-alvo também. Idoso é idoso, independente de sua opção sexual. Sua orientação, né? Sua orientação, perdão. Não, mas aqui a gente vai estar sempre falando e aprendendo. Mas é legal falar porque, em primeiro lugar, a maioria dos cuidadores, ele entende a sexualidade como uma opção. E eu falando de sexualidade, né? Inclusive todo idoso tem sexualidade, né? Mas eu peguei especificamente para conversar com os alunos sobre esse grupo. E aí, o despreparo que a sociedade ainda tem de como cuidar desse pessoal. Como pegar uma pessoa que tem atração, ou que gosta, ou que tem um relacionamento duradouro com outra do mesmo sexo ou não. E aí, o que você vai fazer? Você vai tratar de que jeito? Não vai jogar purpurina, porque não é necessário, não vai dar uma chuteira. Não vai fazer nada disso, mas você tem que cuidar. E como? E o que é interessante é o seguinte, quando a gente fala também da questão da diversidade sexual, a gente tem um conflito de gerações. Por exemplo, hoje, o idoso LGBT de hoje, ele vai ser bem diferente na linha de cuidados que a gente tem hoje, do que vai se tornar os idosos LGBTs do amanhã. Porque hoje nós temos alguns idosos que até voltam para dentro do armário. Ou seja, depois de idoso, ele voltou para dentro do armário, ou seja, ele já não assume mais a sua orientação sexual. Mas isso tem um motivo, Péricles. O motivo é o seguinte: infelizmente, algumas casas que supostamente deveriam tratar bem o idoso, se ele assumidamente diz a sua forma de pensar quanto à sua sexualidade, eles não aceitam. Eu acho e aí gera o quê? Né? São pressões de questões religiosas, de questões familiares. Às vezes o idoso também, hoje, ou a idosa, né? Porque a gente fala do idoso, mas a gente tem que entender que entra a idosa. É muito complicado quando a gente fala de gênero, porque as pessoas elas têm um pressuposto de que o idoso é assexuado. O vovô, a vovó não tem mais pensamentos sexuais, como você bem falou. Eles têm sim. Eles podem exercer a sexualidade deles de uma maneira bem diferente do que a gente às vezes imagina, né? No sentido de que eles não vão ter, de repente, a vitalidade que tem um jovem. Mas eles vão ter ainda os pensamentos, os anseios, excitação e aí por diante. Só que quando chega numa casa de acolhida, uma casa de repouso ou uma outra instituição desse tipo, essas instituições elas têm valores. E esses valores entram em choque. Né? Porque, primeiro que quer tratar todos de uma forma uniforme. E isso já é difícil mesmo quando se trata de heterossexuais. E nem todos também têm a sua heterossexualidade igual. Nem todo idoso heterossexual teve a mesma trajetória de vida. Alguns casaram, outros não. Alguns se separaram, alguns sexualmente eram mais ativos que outros. E aí por diante. E isso ainda continua quando você vai para o envelhecimento. E não interrompe, o ciclo de vida não interrompe. Principalmente hoje, que a gente tem o maior estímulo, né? Porque antigamente era muito mais difícil da pessoa ter acesso ao material sexual. Sim. Né? Hoje qualquer internet, qualquer revista, qualquer livro, qualquer TV, a novela, né? Você vê cenas de alto teor sexual e de erotização. Né? Você vê um documentário que está ali exposto. Você não tem como esconder. Então existe ainda o estímulo para essas pessoas, né? Além do que já seria natural delas, né? Isto. E quando a gente lança essas discussões em sala de aula, é para que os preconceitos que possam ainda existir sejam banidos, deixem de existir, porque aquele idoso, eu tenho certeza que ele vai precisar de cuidado, né?
eu tenho certeza que ele vai precisar de carinho, de respeito à dignidade, à sua forma de ver a vida, a sua forma de exercer a sua sexualidade. Se o idoso tem direito a expressar publicamente a sua religião, a sua forma política de agir, ele também tem direito de expressar a sua sexualidade e nós temos que respeitar, todos nós. Sim, e o cuidador, ele é um profissional. Exato. Ou seja, ele não é uma pessoa que está tomando conta só, a gente já falou isso até anteriormente. Então, como ele é um profissional, ele tem que se despir das suas próprias crenças para entender as crenças do outro. E na questão da sexualidade, ele também tem que ter um preparo para isso. Ele tem que começar a abrir um pouco a visão dele com relação não ao moralismo ou às questões das suas crenças pessoais, mas sim para tentar entender o universo do outro, no caso do idoso, dentro do que ele está envolto, dentro dos valores que ele já existiam com ele. E é muito engraçado o seguinte, quando a gente fala, por exemplo, de homossexual, ou fala de lésbico, ou de bissexual, sempre vem na mente das pessoas uma pessoa jovem. Sempre vem esse estigma. Nunca vem uma pessoa idosa. Assim como também não vem uma criança. Então a pessoa acha que, por exemplo, a criança não tem sexualidade, não tem orientação sexual. E tem. Já tem a sua predisposição. Certo? E o idoso, ele já não tem mais, ele já esqueceu até como faz. Eu já ouvi isso. O idoso esqueceu como faz. Olha, se ele esqueceu como faz, eu não sei. Mas que ele soube fazer um dia, com certeza ele soube. E isso marca quem nós somos. Isso marca quem o idoso é. Eu achei interessante essa sua colocação. Se ele esqueceu, muito que bem. Agora, foi muito importante, é importante que ele não se anule, como algumas casas ou alguns locais de acolhimento querem que aconteça. Se ele manifesta a opção, ele não entra. Isso é segregação, isso é errado, isso é preconceito. E tem que realmente mudar. Sim. E ainda falou algumas coisas do tipo, não posso porque tem as outras famílias. Peraí, o que as outras famílias têm a ver com aquele idoso? O que os outros idosos têm a ver com aquele idoso? Né? Até porque, quando a gente fala de expressão, então você vê a questão das pessoas trans hoje. Né? Essas pessoas trans vão envelhecer. E vão envelhecer e continuarem trans. Então elas vão precisar de uma linha de cuidados que consiga atender nessa necessidade também. Que não é uma necessidade especial. Quando a gente fala da questão LGBT, dá a impressão que a gente quer criar uma coisa nova. Não, a gente quer criar o que já existe, o que a gente quer que seja aplicado. Assim como o heterossexual tem que também ter a sua sexualidade respeitada, e às vezes a gente não vê isso respeitado nas casas ou vê respeitado nas famílias. Porque as próprias famílias, elas também tiram os seus idosos, como por exemplo, não, eles não pensam mais nada, a minha avó, depois que ficou viúva, ela não pensa mais nada, o meu avô, depois que ficou viúvo, não pensa mais nada. E a gente vê as pessoas hoje com uma sobrevida muito maior, às vezes tendo novos relacionamentos, tem as questões das ISTs que estão surgindo, aí explodindo às vezes com a melhor idade. Né? Existem terapias, tratamentos que estão devolvendo para a pessoa idosa a sua sexualidade mais prática, né? Para prolongar esse período da pessoa conseguir ter essa autonomia também sexual. Então a gente tem que se preparar já no sentido de abrir a mente e começar a incorporar esses novos conceitos. Eu acho que isso para o cuidador é vital, né? Ele está antenado com o que acontece na sociedade. E uma coisa que também eu reparei é que existem alguns idosos que são extremamente conservadores, a gente sabe. Mas existem alguns idosos que enxergam também com muita naturalidade a questão da diversidade sexual. Então ver hoje um homossexual na novela, às vezes não se choca. Ver na rua não se choca. Né? Então se choca às vezes o adulto, entre aspas, responsável que está ali e fala, minha avó viu, ficou chocada, mas eu olho para a avó e não vi nada de chocado não ali. Não teve nenhuma manifestação. Ao contrário, ela vê uma drag queen, às vezes acha lindo, divertido, bacana, que linda, certo? Eu vejo esse tipo de manifestação, eu não vejo às vezes uma repressão. Claro, existem algumas pessoas que foram criadas dentro de uma estrutura com muito machismo, com muita repressão. Às vezes eu tenho umas senhoras idosas que eu converso e que você percebe nitidamente que elas não foram treinadas, né, pela sociedade, nem para a sua opinião. Elas foram totalmente dependentes do marido. Você não consegue romper isso
com facilidade. A mesma coisa acontece hoje com o LGBT. Ele foi criado dentro de uma repressão muito grande. Ele até tenta voltar para o armário, mas ele fica muito confuso, né? E nessa época da vida que ele precisa de apoio, de compreensão, de carinho, ele vai precisar de uma atenção especial nessa sua questão LGBT, que às vezes ficou mal resolvido durante a vida e vai ter que se resolver agora, né? E com isso eu acho que as casas, eu tenho certeza que deve existir, não casas de segregação, mas, por exemplo, você se sente muito melhor com aqueles que lhe acolhem bem. Sim. Então, até assim, o governo deveria pensar também, mas que nós possamos ter uma casa onde os idosos GLBT possam ser mais acolhidos. Com mais clareza, no sentido de que não se deve anular a sexualidade do idoso. E mais que isso, dentro das famílias, começar a entender que a orientação sexual, que gênero, que comportamento sexual acontece em qualquer fase da vida. Se a pessoa não conseguiu resolver isso quanto jovem ou quanto adulto, quando ele passa para o envelhecimento, ele pode ser um momento para resolver. E a gente não tem o direito de cercear essas pessoas desse direito. Com certeza. Então, gente, esse fica o nosso videozinho de hoje. E mandem perguntas pra gente que a gente vai estar respondendo nos próximos vídeos. Então, um beijão pra todos. Não esqueçam de curtir o nosso canal. Não esqueçam de deixar os seus comentários, de deixar perguntas pra mim, pro professor Aguinaldo. E um beijo no coração de vocês. Exato. Não vou falar mais nada.